Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje, com o tema Tempo Perdido, Vida Perdida. Participação do nosso querido irmão e amigo Moacir Matos. Então, hoje nós vamos falar sobre Tempo Perdido, Vida Perdida. É isso aí. Vamos então dar início e chamar o nosso professor. Então, vamos chamar o Moacir, professor Moacir Matos, que vai nos brindar com uma live hoje especial. Moacir, seja bem-vindo mais uma vez. A sua tranquilidade, a sua serenidade aí. Nós já conversamos um pouco antes da live começar. Eu queria renovar assim, meus agradecimentos pela sua participação na realização dessa série Espiritualidade Prática, com uma live mensal, né, sempre é a terceira terça-feira hoje, né? 16, 9, terceira sexta-feira. Sempre na terceira sexta-feira do mês, o Moacir volta aqui para nos apresentar mais um capítulo dessa série. Hoje, Tempo Perdido, Vida Perdida. Então, Moacir, por favor, pode chegar. Oi, Betinho. Vamos sair, namastê. Nossas saudações a todos que estiverem nos assistindo e os que irão nos assistir também mais tarde, né? Que possamos aproveitar esses instantes, aproveitando o tempo, né? Para que a gente não perca tempo. Não só nós aqui, que estamos participando ao vivo, tecendo algumas reflexões sobre o tema, mas para todos aqueles que assistirem também, que a gente possa aproveitar o tempo, né? Que a coisa não fique como tempo perdido, como tem acontecido sempre em nossas vidas, né? A gente perde muito tempo em nossa vida. Vamos sair aqui. Pois é, Moacir, então, pode falar. Pelo todo o carinho seu, né? Em todos esses anos que nós nos conhecemos, né? Você sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito carinhosa. E até uma coisa que nós contar para você já deve saber, né? O Hermógenes tinha um carinho muito especial por você. Uma vez ele confidenciou conosco, né? A gente estava conversando, e ele falou da admiração dele por você, né? Como pessoa, como uma pessoa dedicada ao trabalho, ao serviço, ao caminho espiritual. Ele tinha um carinho muito especial por você. Como todos nós temos, né, Betinho? Muito obrigado. Muito obrigado, Moacir. Eu me considero assim, um privilegiado por ter, eu já falei isso em outras lives, privilegiado por ter conhecido tanta gente assim, importante na minha perspectiva, né? Vocês são muito importantes. E o Hermógenes não era diferente. Eu, quando entrei para a academia, era mais um aluno, entre quase 1000 alunos naquela época. E eu nunca pensei que eu fosse desenvolver naturalmente uma amizade tão forte com o professor Hermógenes. Porque ele era muito requisitado, muito assediado, muito ocupado, né? Mas com o nosso trabalho lá na organização Saibaba, nós nos aproximamos muito. Eu, ele de mim, e a Maria Bicário também, que é muito carinho por mim, eu por ela também. E eu sou muito grato a Deus por isso. Eu conhecido vocês, muitas pessoas, eu não posso nominar, porque eu vou acabar esquecendo. São pessoas muito especiais na minha vida, vocês todos. Como é a família toda que eu passei a conhecer a partir da Academia Hermógenes, depois se desdobrando no Centro Sai.
E para mim é um privilégio, eu nem sei se mereço tanta consideração, tanto carinho que eu recebo de vocês. Bom, mas vamos ao que o pessoal está interessado mesmo. Eu tenho aqui uns pontos que eu queria levantar com você. Eu estive dando uma olhada no primeiro capítulo do seu livro, o o livro que você recém lançou, e o primeiro capítulo é Tempo Perdido, Vida Perdida. E então eu pensei, vou pegar os pontos aqui, eu vou provocar o Moacir um pouco, para ver se ele sabe o dever de casa mesmo. E aí eu pediria que você, inicialmente, achei interessante aquela passagem do sábio lá no Egito. Eu queria que você contasse isso. Você lembra? Eu não quero ler do livro, que eu acho que não é legal. Aquele sábio que dá aquela resposta tão espirituosa e sábia para o cidadão, para o turista que fez aquela observação para ele. A gente pode não contar exatamente com as palavras que a gente usou no livro, porque a gente não decorou, quer dizer, não memorizou. A gente conhece a história, né? Então, de um turista que esteve no Egito em contato com um sábio. Só que quando ele foi até a casa do sábio, ele estranhou que na casa do sábio não havia quase móveis. Havia um banco, a mesa com alguns livros, e o turista, estranhando, perguntou ao sábio, mas onde estão os seus móveis? E o sábio respondeu também com uma pergunta, e os seus móveis, como é que estão? E o turista falou, mas eu estou de passagem. Então, não é preciso nem dizer qual foi a resposta também do sábio, né? Eu também estou de passagem. Então, nós estamos aqui no mundo de passagem e nos apegamos às coisas, aos móveis, tantos móveis que existem na vida, em todos os sentidos, né? Tudo que nós podemos considerar como móveis, quer dizer, que não é imóvel, que não é definitivo. São coisas passageiras, transitórias na vida, né? Então, a gente incluiu, nesse primeiro capítulo, essa história dos sábios, em que a gente achou muito interessante, sobre a transitoriedade da vida, né? Muito didático, né? Outra coisa que eu vi no capítulo você ali fala várias características do tempo, várias interpretações, várias tentativas de saber o que significa o tempo, né? Com base em várias fontes que você usa, uma pesquisa muito, muito interessante. Mas eu tirei algo aqui que me chamou a atenção, que a duração do tempo depende muito da característica do evento, da situação que você está passando. Você tem uma situação desagradável, tem uma relação com o tempo diferenciada, se é uma situação agradável, que você quer que seja duradoura, né? Por exemplo, se você faz a mesma viagem, com a mesma distância percorrida de ida e de volta, a noção de retorno é muito menor a noção de tempo do que de ida. Isso tem uma explicação, você sabe disso? Que quando você vai, você está mapeando o caminho que você sabe que vai ter que retornar. Isso é atávico, isso, né? E quando você volta, você já vai relaxado, porque você já conhece o caminho pelo qual vai passar e vai voltar para a sua casa. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco dessa relação nossa do tempo e evento e situação. A gente percebe que tempo é uma coisa muito, quer dizer, é uma dimensão muito subjetiva. Hoje em dia existem muitas elucubrações em torno dessa dimensão tempo. E a gente percebe, como você falou, em alguns momentos, por exemplo, quando a gente viaja, na ida, normalmente, o tempo parece demorar mais. E no retorno, parece que ele anda mais rápido. Então, a gente percebe que essa questão de tempo é muito, muito subjetiva.
E nós entendemos que a função também da nossa própria ligação com o mundo objetivo. Quer dizer, quanto mais ligados, mais apegados ao plano das dimensões, plano objetivo, mais nós sentimos o transcorrer do tempo. Quanto mais nós transcendemos esse vínculo, menos vinculados, presos à questão do tempo, nós ficamos. Basta ver a questão do sono, por exemplo. Durante o sono, quando nós estamos dormindo, nós estamos em outro estado de consciência. Então, a própria duração do tempo nos parece diferente. E a gente percebe, por exemplo, quer dizer, nós entendemos, isso é uma percepção já particular, subjetiva, que o tempo ele percorre uma linha e não é fixo. O tempo não é fixo. Você pode ter uma dilatação do tempo. Então, em alguns estados de consciência, você pode penetrar no tempo e realizar coisas que você não faria na condição normal, quer dizer, no estado normal. É como se você dilatasse o tempo. Quer dizer, você trabalha numa velocidade normal sua, mas num tempo dilatado. Quer dizer, essa é a nossa ideia, a nossa percepção interna com relação a essa questão do tempo. Quer dizer, a gente sabe que existe muita coisa em jogo com relação às pesquisas modernas relativamente a tempo. Passado, presente, futuro. O que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro, o que é presente? Será que o presente realmente existe? A gente acaba de dizer, a palavra presente agora já passou o tempo, já não existe mais o presente. Então, qualquer coisa que você imagine, que você possa proferir, por menor que seja a palavra, monossilábica que seja, você já passou o presente, quer dizer, você não consegue, na realidade, vivenciar o presente. O presente só tem sentido, só faz sentido para o Atman, para o princípio divino, que transcende o tempo. Esse é o aqui e agora, no momento presente e no aqui. Para o espírito, para o Atman, nós podemos vivenciar o presente, que é o aqui e agora, no tempo zero. Então, existem algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, um escritor de livros de autoajuda, por exemplo, que nós lemos há muitos anos atrás, 1970 e pouco, ele conta que teve um sonho, e nesse sonho ele fez uma palestra de 1h30. Só que quando ele acordou, havia passado 5 minutos. Só que ele se lembrava em detalhes do sonho, da própria palestra. Então, mesmo assim, no estado de vigília, se ele fosse contar os detalhes do qual ele se lembrava, ia demorar muito mais de 5 minutos. Quer dizer, mas em outro nível de consciência, ele teve uma palestra de 1h30. Então, a gente percebe que essa questão de tempo é muito relativa, é função do momento, da situação, como você citou bem aí, né? Uma pessoa fazendo uma cirurgia, uma pessoa num dentista, por exemplo, tem pavor de dentista. Então, o tempo demora a passar. Se você está preso num trânsito e tem que pegar um avião no aeroporto, eu já perdi um ônibus para Salvador, na rodoviária. Havia um congestionamento na ponte em Niterói. Quando a gente chegou na rodoviária, o ônibus estava saindo. Então, quando você está preso no trânsito, por exemplo, você sente o tempo demorar. Por outro lado, quando você tem algumas situações agradáveis, felizes, você sente o tempo passar. Então, existe uma subjetividade na questão de duração do tempo, ou da sensação de duração do tempo. Alguém pode dizer, não, mas no relógio o tempo foi igual, em qualquer situação. Pois é, mas é uma questão subjetiva, de sensação, de percepção, de duração do tempo. Nós tivemos um sonho uma vez, por exemplo, se você sonha que vai a um outro país, do outro lado do planeta, e volta,
e você acorda, ficou ali 5 minutos, você percebe a relatividade do tempo. Então, nós tivemos um sonho uma vez que nós fomos levados a um outro planeta, um outro sistema. Então, você sabe que você ir a Marte, por exemplo, você demora mais ou menos uns 6 meses. E a Marte que é o planeta, um dos planetas mais próximos aqui da Terra. Então, 6 meses na época em que o planeta está mais perto da Terra. Marte esteja mais próximo da Terra. Você tem que esperar uma época favorável para mandar a sua sonda lá para Marte. Então, durante 6 meses, só a ida, né? E nesse sonho que nós tivemos, nós fomos além do sistema solar. Para você ir a Netuno, por exemplo, que é quase na periferia do sistema solar, você demora praticamente 12 anos ou mais, e aproveitando também a época mais favorável, mais próxima. Só que, no nosso sonho, nós fomos até um planeta do outro sistema, fora do nosso sistema. E quando a gente acordou, havia passado alguns minutos só. Então, como é que você explica isso? E a gente se lembra detalhes do sonho. Eu me lembrava das feições de uma pessoa do outro planeta. Eu percebia os poros do rosto, da pele da pessoa, quer dizer, todos os detalhes. E quando você retorna do sonho, passaram-se alguns minutos, então a gente percebe que existe uma subjetividade muito grande e vai depender também do nível de consciência nosso, do universo no qual nós estamos vivendo. Então, quando nós transcendemos este corpo físico, a duração do tempo é totalmente diferente, não tem nada a ver com esse tempo de agora. No mundo espiritual, por exemplo, quando nós desencarnamos, por exemplo, deixamos aqui o planeta Terra, o tempo será totalmente diferente, quer dizer, não tem nada a ver com esse tempo atual. Naturalmente mudam as referências, né? As referências que nos prendem, então fica mais denso naturalmente a nossa relação com o tempo, mais carregado, mais denso, do que você livre dessa realidade objetiva, com tantas amarras, com tantas referências, com tanta objetividade, né? Você vê que é função do estado de consciência nosso, do estado emocional. É como nós dissemos inicialmente, nós entendemos que o tempo é elástico. Então, uma pessoa, quer dizer, um espírito evoluído, ele pode penetrar no tempo como se ele tivesse elástico, alargando mais o tempo e realizar muita coisa que nós, no estado consciente, não conseguimos fazer, ele consegue realizar nesse tempo elástico, expandido, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no momento da concepção, por exemplo, existe um trabalho ali de hierarquias espirituais, no próprio encontro ali do espermatozoide com óvulo, quer dizer, no ato da concepção, existe um universo de coisas acontecendo ali dentro, que nós não conseguimos perceber em termos de tempo. Quer dizer, mesmo que nós tivéssemos uma condição microscópica de perceber visualmente o que está acontecendo, o que esteja acontecendo, mas teria a questão do tempo curto para nós, as nossas limitações de percepção. Então, para consciências mais elevadas, ele consegue vivenciar o tempo como se o tempo fosse elástico, como se fosse em câmera lenta. Quer dizer, esse comentário que o Palmeirinho botou agora é exatamente isso que você está falando, citando o exemplo de Krishna, ditando a Gita para Arjuna. Que o Palmeirinho diz aqui, a Gita lida, dura mais de 2 horas a leitura da Gita. Mas Krishna não poderia usar todo esse tempo nas circunstâncias do início, do pré-guerra. Não haveria tempo de todo mundo esperar 2 horas. Ele diz que Shivananda diz que essa foi uma manipulação do tempo feita por Krishna.
Né? Exatamente isso que você está falando. Né? Pois é, e as nossas limitações no plano objetivo não nos permite, as nossas limitações não nos permitem vivenciar o tempo dentro de outros conceitos, de uma maneira transcendente ao plano objetivo. Então, e nós costumamos racionalizar tudo na nossa vida, porque nós temos, por exemplo, vivências internas, todos nós temos vivências internas que nós não conseguimos descrever, porque são vivências que transcendem o plano objetivo. Então, por exemplo, o nosso vocabulário, ele existe em função do plano conhecido nosso. Né? Nós descobrimos o fogo, por exemplo, damos o nome de fogo. Nós desenvolvemos o radar, a televisão, damos o nome daquilo que nós criamos ou desenvolvemos e descobrimos. Para as coisas subjetivas, nós não temos meios de comparação. Como é que você vai narrar, né, um evento transcendente usando palavras do plano objetivo? Quer dizer, todos nós temos experiências subjetivas. Só que na hora que nós vamos descrever essas experiências subjetivas, às vezes nós complicamos mais ainda, porque as pessoas não vão perceber aquilo como nós vivenciamos, porque as nossas palavras foram insuficientes e são insuficientes para descrever realmente coisas transcendentes, que estão além do plano objetivo. É como uma pessoa, por exemplo, chega para o mestre e diz: o que é o samadhi? O que o mestre diz? Vai viver o samadhi. E você vai saber o que é o samadhi. Como é que vai descrever o samadhi? Como Pôncio Pilatos perguntou a Jesus: e o que é a verdade? O que Jesus vai dizer para o Pilatos? Vai descrever a verdade? Vai definir a verdade? Vivencia a verdade. Né? Transcende ao plano objetivo. E a gente tem uma tendência muito grande de racionalizar. Nós tivemos algumas experiências muito interessantes e que nós não conseguimos. E mesmo para a gente entender, procurar entender dentro do plano objetivo, a gente complica, porque a gente racionaliza, que usa termos conhecidos só do plano objetivo. Aí a gente complica as coisas. E a nossa tendência com relação às coisas do mundo espiritual, as coisas da espiritualidade, é procurar defini-las, descrevê-las, usando palavras de acordo com a nossa racionalização, quer dizer, com o plano objetivo. A gente procura racionalizar o que é transcendente, e a gente acaba complicando. E a gente não consegue se fazer entender, né? Porque não tem como. Por isso o mestre diz: vai e vive. Você vai saber o que é isso. Muito interessante, se você permite, com relação ao tempo também, muito profunda mesmo. Isso em 1970 e pouco, nós não conhecíamos ainda o Sai Baba conscientemente, mas é claro que tudo está ligado a Sai Baba, porque às vezes a pessoa fala: mas você está falando coisas da época anterior a conhecer Sai Baba. Você não pode falar sobre isso dentro, por exemplo, dentro de um evento relacionado a Sai Baba. Mas isso é muito relativo, porque há pessoas que vão, por exemplo, lá no Sai Baba diz: há 30 anos atrás você fez uma prece e descreve a prece da pessoa. E aconteceu até nesses eventos que estão sendo realizados pela região 2A e 2B, né? Então, a pessoa Moacir, nós temos que traduzir, que tem muita gente vendo a gente, que vai ver mais ainda, que não sabe do que você está falando. Região 2A, 2B, dá uma situada melhor nesse. De acordo com a organização Sai Baba, os países são divididos em regiões. Então, em algumas lives, por exemplo, a pessoa diz: o Sai Baba falou, me contou sonhos que eu tive há 30 anos atrás. Eu disse para ele: mas esse sonho eu tive
Há 30 anos atrás, eu fiz uma prece a Jesus, e Sabá fala, mas eu recebi a prece. Então, a gente Baba fala que qualquer nome que utilize, ele chega até ele, né? Qualquer então, nome que atribua. Nós tivemos essa experiência em 1976, por aí. Nós estávamos no escritório lá onde nós trabalhávamos. Nós estávamos com um livro de engenharia aberto na nossa mesa. Aberto, é um livro grosso, sobre projeto de torres, de linha de transmissão de energia elétrica, as fundações e tal. Havia uma fórmula imensa, uma fórmula muito grande nessa página do livro. E nós ficamos olhando aquela fórmula, dentro dessa página. Aí chega um rapaz que trabalhava na parte de informática. Naquela época era aquela mainframe, aquelas salas enormes, né, com ar-condicionado, aqueles computadores. Esse rapaz trabalhava lá, chegou, puxou uma cadeira e sentou do nosso lado, do lado da nossa mesa. Mas naquele instante, eu olhando aquela fórmula, a gente passou por um estado de vivência que é indescritível. Toda a história daquela fórmula apareceu. A gente não pode dizer nem que apareceu em nossa mente, não, porque não havia mente. A gente transcendeu totalmente, havia só o observador, a testemunha. E eu nem sei se a gente pode falar em observador testemunha, porque seria uma pessoa à parte daquilo que estava sendo vivenciado. Então, toda a dedução daquela fórmula, que deve ter demorado dezenas de anos, todas as pessoas envolvidas, todos os pesquisadores envolvidos, quer dizer, toda a história daquela fórmula apareceu, quer dizer, a gente vivenciou. Só que não aparecia na frente, nem atrás, nem do lado. E não havia legendas, nada escrito, e ninguém falava nada. É você vivenciar todo aquele conhecimento. Quer dizer, eu não consigo encontrar palavras para descrever isso. Então, você vivenciar o conhecimento. O conhecimento fazia parte do eu. Eu sou, da realidade do ser que você é. Quer dizer, era um universo infinito de informações, e você vivenciar aquilo num tempo que parecia zero. Isso só para relacionar a questão do tempo. Quer dizer, mesmo estando aqui encarnado, num determinado momento, a gente vivenciou uma transcendência ao tempo. E o acesso a uma verdade, quer dizer, um conhecimento, uma sabedoria com relação àquele assunto. Mas é interessante que, aos poucos, a gente foi retornando à consciência normal e aquilo foi escapulindo. Olha, eu queria segurar todo aquele conhecimento e não foi possível. Aquilo foi fugindo, a proporção que a gente ia retornando à consciência de vigília, consciência normal. Quando a gente voltou, assumiu a consciência normal, tinha perdido tudo, todas aquelas informações. Então, o mestre é aquele que consegue atingir estados desse nível a qualquer momento, de acordo com a sua vontade. E pode reter, pode fixar no consciente, na memória consciente, toda aquela informação. Então, o Sababa, por exemplo, que não é um mestre, é um avatar, né? Ele ensinava médicos no hospital de super especialidade. Ele dava explicações, às vezes, a engenheiros. Então, um ser realizado, né, não precisa ser nem um avatar, ele tem essa vivência. O mestre tem isso, ele fixa aquilo. Ele pode falar sobre qualquer assunto que ele queira falar. Só que muitos mestres não estão interessados nisso. Eles vêm com o objetivo, né, de ensinar, de propor um caminho de autolibertação, de autorrealização. Mas nós citamos esse exemplo sem sermos mestres, né? Bem claro isso, porque a gente
não fixou aquilo, e a gente não consegue acessar esses estados a hora que a gente quer. Então, na nossa vida, acontece assim, esporadicamente, né? Lá uma vez ou outra acontecem umas coisas dessas. Mas é muito importante, mostrando a capacidade, a possibilidade que nós temos infinitas. Quer dizer, o Atman, o princípio divino que nós somos, além do corpo físico, ele tem acesso a toda a verdade, todas as verdades. Isso faz parte da nossa natureza divina. Interessante, quando a gente retornou à consciência do corpo físico, né, de vigília, o rapaz do nosso lado estava conversando conosco, não percebeu que a gente tinha atingido um estado desse nível, vivenciando tantas informações, quase que infinitas. Ele não percebeu. E a sensação que nós tivemos ali foi de duração zero de tempo. Então a pessoa pode dizer, não, você não deve ter vivenciado tudo isso num tempo zero. Você pode ter vivenciado num tempo 0,00 algum segundo, não sei. Né? Um tempo muito pequenininho. Mas a sensação ali, no momento, foi de tempo zero. A gente vivenciar tudo aquilo num tempo zero. Quer dizer, isso para mostrar que como é que a coisa é subjetiva, né? E depende do nível de consciência em que a gente esteja, depende das circunstâncias, depende de muita coisa. Reforçando o que você está dizendo, eu quero lembrar e fazer as pessoas saberem, as que não sabem, que você é engenheiro, e na época trabalhava numa empresa de engenharia. Sua especialidade é engenharia estrutural, né? Algo assim. Pois é. E você, mesmo assim, não conseguiu memorizar as informações que você teve acesso. Não é porque você não memorizou por ser um neófito, um ignorante no assunto, é porque era a circunstância do fato que aconteceu mesmo. Justamente, e a fórmula dizia respeito a projeto de fundações de torres de aço, que a gente não dominava, eu não trabalhava com fundações. Mas é como você falou, a gente tem a ideia da coisa, né? A gente está ali no meio, né, da engenharia, o cálculo de torres. Mesmo com isso, como você falou, eu não consegui fixar todo aquele conhecimento. Mas é impressionante, porque você não tem como descrever. Não existem palavras para descrever, porque está além do raciocínio. E a nossa tendência é sempre racionalizar o subjetivo. Embora o Sabara fale, por exemplo, que não existe o profano e o divino. São palavras de Sabara, né? Não existe essa separação, profano e divino. Tudo é divino. Nós é que separamos, né? Nós é que convertemos o divino no profano. Quer dizer, então existem momentos profanos e momentos divinos para nós, porque nós fazemos essa separação. Como o próprio Sai Baba diz, que tudo é divino. E realmente, se você começa a aprofundar em termos de percepção, você tem esse conhecimento, essa percepção de que tudo é divino, porque Deus é 24 horas por dia, como Sai Baba diz. Alguém chega para ele, mas eu não tenho tempo de me dedicar a Deus. Ele diz, como você não tem tempo de se dedicar a Deus? Se Deus é 24 horas por dia, Deus é a única realidade, é o único permanente. Como é que a gente não tem tempo de nos dedicar a Deus? É realizar tudo sabendo, tendo a consciência que Deus está por trás. Quer dizer, e percebendo que Deus que é o verdadeiro agente, o verdadeiro autor. Quer dizer, todas as nossas ações devem ser realizadas com um pensamento voltado para Deus, quer dizer, conscientes de que Deus está por trás. Então, com esses ensinamentos desses mestres da espiritualidade, não só dos avatares, não, de muitos mestres, Ramana Maharishi, Ramakrishna, Shivananda, Vivekananda. Então, a gente começa a perceber a responsabilidade que nós temos na vida, porque em todos os instantes nós temos oportunidade de realizar Deus.
nós temos oportunidade de ser úteis à humanidade, a todos aqueles à nossa volta. O pedreiro, por exemplo, que faz essa casa, se ele faz com consciência, colocando o melhor possível no trabalho dele, quer dizer, procurando fazer com, não digo perfeição, mas com a maior excelência possível em termos de qualidade. Ele está colocando as vibrações dele nessa casa, em cada tijolo que ele coloca. Então, se ele faz isso com essa consciência, ele está realizando um caminho espiritual. Quer dizer, essa é a mensagem que a gente recebe da espiritualidade. Caminho espiritual é caminho de todo momento. E nós perdemos tempo. Num livro, a gente dá o exemplo até de um amigo nosso, que esteve numa entrevista com o Sai Baba, e o Sai Baba fala para uma pessoa, de repente aponta para outra, fala para outra pessoa, depois muda para outra. Às vezes não dá nem tempo da pessoa retrucar, falar alguma coisa. Então ele estava com um grupo de um outro país, que ele estava morando na época na Alemanha, estudando na Alemanha, e ele estava com um grupo não da Alemanha, mas de um outro país, lá no Acre. Esse grupo foi chamado para a entrevista, ele foi junto, e o Sai Baba, em determinado momento, falou para ele: você está perdendo tempo. Aí ele ficou meio assim: eu estou perdendo tempo. Mas aí o Sai Baba começou a falar com outras pessoas, né? E ele queria saber como é que é isso, em que ele estava perdendo tempo. Tá? Aí, na hora que terminou a entrevista, que o Sai Baba foi saindo, passou por ele, aí ele perguntou: mas, Swami, o que eu devo fazer? Olha só a frase do Sai Baba para ele: qualquer coisa. Olha, se você aprofundar isso aí, qualquer coisa. Então, nós esperamos grandes oportunidades para grandes obras e nos esquecemos que nas pequenas coisas, em tudo que nós podemos fazer durante o dia a dia, cada minuto, cada segundo, nós podemos estar realizando Deus, quer dizer, um caminho espiritual. Todas as nossas atividades, mas se a gente faz com consciência, sabendo que outras pessoas vão usufruir desse trabalho, isso é um trabalho espiritual. Então, nós passamos a ter mais responsabilidade sobre as ações, palavras e pensamentos no dia a dia de nossas vidas. Isso é o dia inteiro. A Mariazinha, por exemplo, costuma comentar que o Sai Baba disse... Mariazinha é a sua irmã, né? Minha irmã, em carne e osso, né? Nessa vida. E o Sai Baba dizendo que nós somos responsáveis pelos pensamentos dos outros. Olha só, nós somos responsáveis pelos pensamentos dos outros. A pessoa vai dizer: mas por que eu sou responsável pelo pensamento dos outros? Eu posso fazer o que quiser, tem culpa do que os outros vão pensar. Não, se a gente pensar bem, em função das nossas palavras, em função da nossa maneira de vestir, em função das nossas atitudes no dia a dia, de nossas vidas, nós podemos gerar, quer dizer, contribuir com o pensamento dos outros. Isso é uma realidade. Então, isso é só para nós percebermos que todo instante é um instante de realização espiritual. Quando a gente coloca, por exemplo, um disco lá na vitrola, que não existe mais vitrola hoje em dia, né? A gente bota um CD, também está deixando de existir. Um pendrive. Um pendrive. Quando você coloca uma música no pendrive, né? Que música é essa? Como é que é essa melodia? Como é que são as letras dessas canções? Aí a gente percebe a responsabilidade que nós temos no dia a dia de nossas vidas, em tudo, em todas as nossas ações. Certa vez, uma pessoa que tinha tido aquele tipo de experiência quase morte, EQM. Ela, no estado de EQM, que algumas sensações são comuns em várias pessoas, nesse estado de EQM, estado quase morte, a pessoa fica em coma durante
vários dias ou várias horas, em alguns instantes, e tem estados de transcendência, e às vezes cósmica, de se perceber como unidade, vendo os pensamentos de todos ali presentes e tal. E nesse estado de EQM, a gente tem vivências que às vezes são comuns em várias pessoas. Uma delas, que uma pessoa relata, até uma moça, é que ela percebeu que, quando ela estava nesse estado de EQM, ela estava presente numa cena, com a família, com o marido, com a criança, com o filho, e ela estava percebendo que ela estava emitindo vibrações. E essas vibrações estavam contagiando todos à volta ali dentro da casa, dentro do lar. Então, às vezes, a gente vai para o banheiro, entra para o quarto, porque está aborrecido, está com os pensamentos negativos. A gente está pensando que as paredes estão segurando essas ondas eletromagnéticas, ondas de pensamentos, né, vários níveis de onda. Então, a cada instante, nós estamos contagiando todos à nossa volta com as vibrações das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E nós deixamos de usufruir dessas oportunidades de realização de serviço, de realização espiritual no dia a dia de nossas vidas. Isso Sababa enfatiza muito. Tempo perdido é vida perdida, e a gente perde muito tempo na vida. Eu não tenho tempo de fazer isso ou aquilo. E Sababa fala, como não tem tempo? A única realidade é Deus, como não tem tempo? E se você faz consciente de que Deus está por trás, existe a questão também do karma, né? Para quem acredita em karma, para quem aceita. Então, é dito até que o karma é função do nível de consciência das pessoas. E como nós realizamos as nossas ações, palavras e pensamentos. Se nós entregamos, não um ser distante, externo, lá no céu, no infinito, mas o Deus, a realidade interna, a divindade que nós somos, se nós permitirmos que a própria divindade realize através desta personalidade que nós assumimos, a divindade assumiu este corpo e este nome, como assumiu todos os nomes e formas. Se nós permitirmos que essa realidade infinita, a consciência divina que nós somos, o ser real divino que nós somos, assuma todas as nossas ações, palavras e pensamentos, não há mais karma, não há mais reações, não há mais consequências, não há mais efeitos, não existe mais efeitos. Embora haja as ações. Porque, por exemplo, Sai Baba dá muito valor à nossa vida cotidiana, a excelência do estudo, do trabalho, na relação com nossos familiares, com tudo. Mas é que você está dizendo, a qualificação dessas ações é a entrega que se faz ao verdadeiro dono, proprietário, autor da peça teatral, né? Que é Deus, né? Porque aí não existe egoísmo, né? Não são ações egoísticas, nem pensamentos, nem palavras. O Yogananda dizia, por exemplo, que as ações de um ser, por exemplo, iluminado, são como uma pedra lançada num lago que não deixa marcas. Olha só a figura da coisa, né? A pedra que você deixa cair dentro da água, acontece aquelas ondas que vão se suavizando, se amortizando. Então, não deixa marcas. Quer dizer, não é uma martelada que você dá num concreto, ou no aço, ou numa madeira, que deixa marca. São como as ondas criadas no lago, tranquilo, e que não deixa marcas, porque não existem os efeitos, não existem as consequências, as reações. Então, alguém pode dizer, não, mas toda ação corresponde a uma reação.
a reação pode acontecer de outro jeito, de outra maneira, não necessariamente igual, né, em sentido contrário, como na física, a ação. Por exemplo, em 1981, foi a primeira vez que a gente foi à Índia, né, com Hermógenes. Então, um americano nos viu conversando, nos ouviu conversando, né, porque ele conhecia o português, o idioma português. Como nos ouviu o nosso grupo ali conversando em português, ele puxou conversa com o nosso grupo. E ficou conversando até com o Hermógenes durante algum tempo. Só que o sotaque dele era de português de Portugal, porque a convivência dele nos Estados Unidos era com portugueses. E ele contou algumas experiências dele sobre o anel, né, materializado e tal. E ele disse que havia um paralítico de nascença, que toda vez que o Sababa vinha, no darshan, na hora do darshan, que quando o Sababa passa e se mostra, né, às pessoas, toda vez que o Sababa passava ali perto dele, o paralítico pedia ajuda ao Sababa. Me ajude e tal, por favor. E o Sababa passava direto. Nem olhava para o homem. No dia seguinte, a mesma coisa. O Sababa passava pelo paralítico, passava direto. O americano que nos contou isso, ele disse que estava presente, ele disse que não aguentava mais, para ficar distante, porque ele não queria ver mais aquilo. O Sababa passar e o paralítico suplicar, o Sababa passar direto. No final de 2 semanas, Sababa chamou o paralítico para a entrevista. Lá na entrevista, isso o americano contando para a gente. E o Hermógenes, ele costumava gravar essas entrevistas num gravadorzinho dele, né? O Sababa falou para ele, o seu karma era de 15 anos. Nós reduzimos para 15 dias. Foram as 2 semanas. E curou o paralítico de nascença. Só para a gente tecer algumas considerações sobre essa questão dos efeitos. Quer dizer, o efeito ali não teve nada a ver com a causa que nós desconhecemos, que deu origem àquele problema, né, de paralisia, né? Quer dizer, o Sababa suavizou, né? Suavizou. Quer dizer, talvez... Ou mudou a consciência do fator tempo, né? Porque 15 dias, o que ele passou 15 dias correspondeu a 15 anos. Quer dizer, são medidas de tempo muito diferentes. Mas o efeito, o resultado, que é inexorável, se passou em 15 dias. Pois é, então o efeito pode ser reduzido em 15 segundos, não sei. Aí... O tempo, não o efeito da ação, mas o tempo, né? A nossa noção de tempo, né? Pois é, mas o próprio efeito também, porque, por exemplo, certa vez a gente leu um artigo numa revista espírita, de um espírita, a gente aqui fala sobre espiritismo, fala sobre budismo, fala sobre catolicismo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Padre Zezinho, tem muito CD do Padre Zezinho em casa, e nós citamos no livro também, frases ali do Padre Zezinho. Então, havia um artigo dentro de uma revista espírita em que o autor, embora ele fizesse muita, vamos dizer, caridade, fazia muito bem ao próximo, ele era um pouco inconformado com o fato de ele ter perdido um dedo. Num acidente, ele perdeu um dedo. Então, certa vez ele soube, né, que ele ficava inconformado com aquilo, ter perdido um dedo. Então, disseram para ele, olha, uma pessoa que tinha lá clarividência falou para ele, olha, você numa outra encarnação foi senhor dos escravos. Arrancou o braço de um escravo, torturando. E nessa encarnação você se propôs para você aprender na própria carne, na própria pele, perder o braço. Só que ele vinha fazendo muito bem, quer dizer, então os efeitos foram reduzindo. Quer dizer, então, a nossa evolução,
pode acontecer através de dois caminhos. Através do autoaperfeiçoamento ou através do sofrimento. Se você se autoaperfeiçoa, você transcende o sofrimento. Então, você não precisa daquele sofrimento, porque a sua evolução está acontecendo. Já está acontecendo. Você está procurando, por vontade própria, pelo autoaperfeiçoamento, a sua evolução. Então, o sofrimento, que teria também essa função de provocar na evolução, né? A evolução está sendo atingida por outros processos, autoaperfeiçoamento. Então, às vezes, a gente fica muito apegado a essa questão de sofrimento, de karma, e a gente esquece que, independentemente das coisas do passado, como Sai Baba disse, esqueçam o passado. Esqueçam o passado já passou. Pense no presente. Então, se nós realizamos, é como Sai Baba fala, e todos os grandes mestres nós conhecemos, se nós procuramos, através do autoaperfeiçoamento, se nós procuramos levar uma vida cada vez mais simples, mais humilde, sempre pensando, não egoisticamente, mas pensando no bem do próximo, de todos à nossa volta, esse é o caminho espiritual, quer dizer, nós estamos atingindo o objetivo, que é o autoaperfeiçoamento. Então não há necessidade do sofrimento. Certa vez uma pessoa muito sábia me falou uma coisa muito interessante, que existem pessoas que estão sempre acima do sofrimento. Por exemplo, você está no nível que, quando o sofrimento vem, você está mais acima. Aí o sofrimento vem outra vez, você está mais acima. Quer dizer, o sofrimento nunca consegue alcançar você, porque está sempre acima. Porque você está vivenciando a realidade, a divindade que você é, através do autoaperfeiçoamento. Então, e nós perdemos essa oportunidade do autoaperfeiçoamento. O Goldstein, quando esteve no Brasil, o Goldstein foi uma pessoa que tinha uma função de liderança dentro da Organização Sai Baba Internacional. Ele esteve no Brasil em 1989, mais ou menos, 90, por aí. E numa palestra dele, ele falou, ele estava lá na varanda, né, lá do ashram, da residência do Sai Baba, junto com outras pessoas. O Sai Baba estava ali perto, conversando com outras pessoas. Ele disse que começou a pensar em um monte de coisas do passado dele. Coisas que ele fez de errados, e aquilo ficou incomodando o Goldstein, né? E ele pensando naquela frase que o próprio Sai Baba dizia, que nós podemos realizar Deus nesta vida, nesta encarnação. Nós podemos realizar Deus nesta vida. E ele estava assim, como é que nós podemos realizar Deus nessa vida? Eu cheio de erros do passado, ele, com aqueles erros na memória. Aí, de repente, ele sente uma mãozinha batendo no ombro dele. Era o próprio Sai Baba, dizendo para ele, esqueça o passado. Esqueça o passado. E essa é a mensagem. O passado não existe. Não existe mais. O passado não existe. Acabou. Acabou. Só existe o presente. Espiritualmente, existe o presente. Esse é o momento presente de realização espiritual. Esse é o momento que nós temos que aproveitar. Não interessa. Não interessa o que passou. Então a gente fica muito invocado. Meus erros do passado, aquelas barbaridades que eu fiz. Aí começa a aparecer aquelas imagens de coisas horríveis que a gente fez. Poxa, mas nada disso pertence à nossa natureza divina. Nada disso faz parte de nós. Nada disso tem a ver conosco, com eu sou, a realidade de ser que nós somos. E nós estamos aqui para vivenciar o ser real que nós somos, a realidade do ser. E essa é a grande mensagem de todos os grandes mestres, dos avatares, e Sai Baba é muito objetivo. Porque a gente fala muito, às vezes, no Sai Baba, porque são mensagens recentes e objetivas, porque eu nunca vi ninguém ser tão direto como Sai Baba, como você é Deus e precisa realizar a divindade que você é. Eu nunca vi ninguém ser tão direto assim. Sejam felizes, sejam felizes. Olha só, a gente é preso à infelicidade. Nós não acreditamos na possibilidade de existir a felicidade. Isso é um absurdo. Não faz nenhum sentido na vida da gente.
Não faz nenhum sentido a gente ficar doente, morrer. Isso não faz sentido. Não faz sentido. A ciência hoje em dia já está admitindo a possibilidade de nós termos a saúde perfeita. Perfeita. Isso é ensinamento espiritual. Ensinamento espiritual. Alguém pode dizer, não, mas a gente tem que morrer um dia. Ué, tem que sair da Terra. Claro, tem que sair da Terra. A gente resolve um dia e vai embora. Como alguns mestres na Índia, né, reúnem os seus discípulos e dizem, a minha missão está cumprida, chegou a minha hora de ir embora. Agora é com vocês. E como Sai Baba fez, agora é com vocês. E nós estamos entregando tudo nas mãos de Sai Baba também, com todo respeito, desde que entendamos que Sai Baba é a realidade interna. É o eu sou, Krishna, Rama, Buda, Cristo. O Cristo não tem nada a ver com isso que nós imaginamos de um ser transitório. É a consciência que transcende espaço e tempo. O próprio Jesus, o que ele disse? Quando os adversários, quando Jesus disse que tinha tido uma reunião com Abraão, né, os adversários, mas como você teve reunião com Abraão se você não tem nem 50 anos? Abraão é considerado patriarca, né, de Israel, muito antes de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha a mensagem de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o Cristo, que não tem início, não tem fim, não tem princípio, não tem fim. Transcende espaço e tempo, aquela questão da transcendência de espaço e tempo. E essa é a realidade do ser que nós somos, é o Atma, o princípio divino, que é o Paramatma, o nome não importa, que é Brahman. É um aforismo, eu sou Brahman, é um aforismo dentro dos próprios ensinamentos védicos. Mahavakya. Então, em matemática, por exemplo, a gente tem teorias. A teoria são hipóteses, né? Quer dizer, para a criação do universo, existem várias teorias, Big Bang. Outros já falam em vários Big Bangs, não um só Big Bang. Aí já você passa a ver a relação com os ensinamentos védicos das implosões e explosões, né? A expansão e retração. Então, todo esse conhecimento védico que fala sobre a natureza do ser que nós somos, o Mahavakya é uma verdade. O Mahavakya é uma verdade, é um aforismo. Então, dentro da matemática, por exemplo, existem as teorias, que podem ser várias. Alguma teoria pode se tornar um postulado, que é um axioma, que é verdade. Quer dizer, um postulado, um axioma, é uma verdade que não precisa ser demonstrada. O teorema precisa ser demonstrado. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. A gente sabe que é a verdade, mas ele precisa ser demonstrado. Você tem que provar lá que a soma dos quadrados, né, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É uma verdade, mas precisa ser demonstrada. Mas o Mahavakya é um axioma, é um postulado, que não precisa de prova. É uma verdade que não precisa de prova. Por exemplo, 2 pontos definem uma reta. Isso em matemática, ou em geometria. 2 pontos definem uma reta. Isso é um axioma, que não precisa ser demonstrado. 3 pontos definem um plano. Né? 4 pontos não definem, porque o 4º ponto pode estar fora do plano. Só no caso especial vão ser coplanais, né? Então, 2 pontos definem uma reta. Isso é uma verdade, é aceita, né? Postulado. Então, Mahavakya é um postulado, é um axioma. Então, eu sou Brahman. É uma verdade védica. Não precisa de demonstração. É uma realidade. Então, nós temos esses ensinamentos tão profundos que nos vêm há milhares de anos e não realizamos isso. Então, esse é o momento de realizarmos isso. Quem sou eu? Ou o que sou eu? Eu não sou esse corpo, não sou a mente, não sou qualquer corpo, por mais sutil seja. Tudo faz parte do mundo relativo. O Ocidente, por exemplo, não entende muito essa questão do eu sou Deus.
eu sou a própria divindade. Quer dizer, existe uma dificuldade na percepção do ocidental nesta verdade. Eu sou a própria divindade. Porque nós relacionamos o eu com a personalidade, que é uma questão de identificação. Então, realmente, o Moacir não é o fulano de tal, não é a pessoa, não é a mente, não é o corpo astral, não é o duplo etérico. Né? Existem várias escolas aí com essas divisões de corpo. Não. Quer dizer, quando a gente diz eu sou Deus, o eu sou é a própria realidade divina que está se expressando, utilizando o corpo, usando as cordas vocais, usando o pensamento. É a própria consciência divina que está afirmando, autoafirmando, eu sou Deus. Então, quando nós conseguimos transcender todos os planos do mundo objetivo, nós chegamos aqui, à própria divindade. Então, é a transcendência a todo o universo relativo, objetivo, e a vivência da realidade, do subjetivo, do absoluto, de Brahma. Esse sou eu. E mesmo dentro do caminho espiritual, às vezes alguém questiona, mas a gente não deve dizer isso, eu sou Deus, eu sou Deus. Mas são palavras dos próprios avatares, né? Digam, Sababa fala, digam, eu sou Deus, porque aí você vai desenvolver e vai despertar os atributos divinos. Se eu disser, eu sou fraco, o Sababa diz, não digo, eu sou fraco, eu sou pecador. Isso é uma ofensa à própria divindade que vocês são. Então, se eu digo, eu sou Deus, automaticamente, naturalmente, nós estamos nos identificando com os atributos divinos, com os dons divinos, com a onipresença, com a verdade, a sabedoria, com o amor. Não tem sentido dizer, não, mas você não tem essa unidade com a divindade. Então, a gente nunca vai poder dizer. Porque... Saibaba fala, lembre-se, vocês não são filhos do cordeiro, vocês são filhos do leão. Fazendo uma analogia para facilitar a nossa compreensão do que isso pode significar, né? Pois é, e nós perdemos essa oportunidade, né, Betinho, de, pelo menos, procurar vivenciar a realidade do ser que nós somos, independentemente de sadhanas, que são importantes para a purificação do ser, purificação da mente, justamente para nos levar essa pureza de percepção da realidade do ser que nós somos. Para nós procurarmos vivenciar no dia a dia de nossas vidas que nós transcendemos tudo isso. Nós transcendemos esse corpo. E nós contamos outro dia essa experiência de uma senhora de Hong Kong que teve uma experiência de EQM também. Um câncer muito adiantado tomou todo o corpo dela. E ela não podia ficar de lado, saíam secreções pela boca, pelas narinas. O médico resolveu convocar os parentes próximos, dizendo, é melhor vocês se despedirem dela, porque ela não deve passar dessa noite. Mas um câncer muito adiantado. E ela teve uma experiência de EQM, e essa experiência de EQM, ela começou a vivenciar o amor. Ela diz que não consegue definir esse amor inconcebível, que não pede troca, que é só doação. Ela começou a perceber os pensamentos de todos que estavam ali presentes, viu o irmão dela saindo lá da Índia, ela estava em Hong Kong, saindo da Índia no aeroporto para se despedir dela. Tudo isso ela teve vivência. Ela tinha uma vivência assim universal, transcendente. E hoje em dia ela faz palestra no mundo inteiro, porque nesse estado ela percebeu que ela ficaria boa, curada. E não demorou muito, ela ficou curada. Retornou à consciência, no instante ela ficou curada e ficou fazendo palestra. E ela faz uma pergunta muito interessante. Como é que pode toda essa maravilha, essa grandiosidade do ser que nós somos, caber dentro deste corpo? Olha só
a pergunta que ela lança, como é que pode toda essa grandiosidade do ser que nós somos caber dentro deste corpo? Quer dizer, a resposta nós temos para nós. Não cabe. Não cabe. Este corpo não limita, não pode, e não tem poder de limitar a grandiosidade, a maravilha do ser que nós somos. Só que nós não desenvolvemos essa consciência, nem essa possibilidade de que somos seres felizes, dotados da verdade plena. Isso faz parte da nossa natureza divina. Nós somos educados desde criança, que somos limitados, né, que não sabemos voar, nós não sabemos voar, limitar. Então, nós aprendemos desde criança que nós temos que andar. Andar com os dois pés no chão. Mas será que nós não podemos levitar? Se mestres na Índia levitam, então existem leis desconhecidas nossas que regem esses fenômenos. Quer dizer, mas nós aprendemos desde criança que existem hospitais, existem médicos, existe doença, existe velhice, existe a infelicidade. A gente não consegue conceber, felicidade. E o que o Sábio fala? Sejam felizes. Quando eu digo sejam felizes, não estou simplesmente fazendo votos para que sejam felizes. Quando eu digo sejam felizes, estou lhes dando uma ordem. Olha só, e para nós a felicidade não existe. A gente não admite a possibilidade da felicidade. Quer dizer, a gente não entende isso. Por que a gente não consegue ter essa abertura, essa transcendência e vivenciar isso? Não faz sentido a vida sem felicidade. Não é? Se você olhar tudo na vida, tudo é perfeito. A pessoa fala, mas e as doenças, e essas anomalias? Tudo é tão perfeito que existem as doenças. Existem as doenças para aqueles que sintonizam com esse tipo de coisa. Tudo é perfeito. Tudo acontece dentro dessas leis de perfeição. Moacir, nós já estamos com 1h13. Eu queria pedir a você, assim, carinhosamente, que você fizesse assim, um arredondamento do assunto, que nós precisamos. Nosso tempo previsto é de 60 minutos, nós estamos com 73. Então, eu pediria que você tivesse algo assim, ainda a completar, que falasse para a gente encerrar a nossa live. Está muito boa que o tempo não existiu para a gente aqui. Passou batido. A gente começa a falar e a gente esquece do tempo também. Mas é isso aí, Betinho. A importância, né, de a gente realizar, aproveitar que nós estamos vivendo aqui na Terra, hein? Não fomos ainda para o outro lado, não, para ficarmos arrependidos, não. Chegar lá com as mãos vazias, assim, o que é que eu fiz em termos de realização espiritual? Aproveitando que nós estamos aqui, vivenciar isso, a realidade do ser que nós somos, aproveitar o tempo que a gente tem. E o Sababa diz, né? A riqueza perdida pode ser recuperada. O casamento perdido pode se casar novamente. Dinheiro perdido pode se recuperar. Terras se pode recuperar. Mas tempo perdido não tem como recuperar. Vamos sair lá, Betinho. Sababa fala que pode demorar muito para a gente voltar a ter um corpo na Terra aqui. A gente tem que aproveitar, né? Moacir, muito obrigado. Poxa, esse é papo para 3 metros, ou melhor, traduzindo, para 3 horas, para mais tempo, né? Mas a gente tem também compromisso, as pessoas têm seus compromissos de horário, amanhã é dia de trabalho, então a gente procura não exceder demais, para não, embora o assunto seja importante, para não cansar as pessoas. Eu quero agradecer a presença do Moacir, agradecer a presença de todos que exatamente agora estão conosco, assistindo a palestra do Moacir, e avisar que na semana que vem nós vamos ter professores Palmeirinho Soares e Alexandre Campelo, que estão desenvolvendo uma série Yamas e Niyamas de Patanjali, e
a semana que vem, na terça-feira, dia 23, eles vão falar sobre Asteia, que é o terceiro yama. Então, não percam, que vai ser excelente. Peço que se inscrevam, como eu já botei aí, deixar o like, se inscrever, que não paga nada, curtir, compartilhar, e marcar todas no sininho para que recebam todas as notificações. Moacir, no mês que vem, vai estar novamente conosco aqui na terceira terça-feira do mês, em dezembro. Namastê, Om Sairã, Shalom, amém. E volte sempre, como diz nosso amigo Palmeirinho, irmão. Volte sempre, volte sempre. Eu falei com você, Moacir, volte sempre. E os demais também. Até quinta-feira. Sem abusar do tempo, né? Sem abusar do tempo.